O que você faria se atendesse uma ligação pedindo ajuda de um endereço que foi destruído há 25 anos? E se você fosse bombeiro e todo alarme de incêndio que dispara no seu trabalho fosse de um fogo que aconteceu antes do prédio existir? Parece impossível, mas aconteceu. E hoje vou te contar duas histórias de profissionais de emergência que descobriram algo aterrorizante. Nem todo pedido de socorro vem de quem está vivo. Alguns vêm de quem nunca conseguiu ser salvo. E eles continuam ligando, continuam acionando alarmes, esperando um resgate que já chegou tarde demais. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Trabalho na central do SAMU 192 há 6 anos. Turno das 22 às 6 da manhã, de segunda a sexta, sem feriado, sem exceção. A sala é pequena, climatizada artificialmente. 6 posições de atendimento enfileiradas com divisórias baixas entre elas. Luz fluorescente branca o tempo todo. Aquele zumbido constante que você para de ouvir depois de um tempo. Cheiro de café requentado, desinfetante de banheiro e a mistura de perfumes baratos que todo mundo usa para disfarçar o cansaço da madrugada. É um trabalho que exige concentração total. Do outro lado da linha tem sempre alguém em pânico absoluto. Alguém vendo um familiar morrendo na frente dos olhos. Alguém tendo o pior dia da vida. A gente aprende rápido a filtrar o desespero, focar só nos dados que importam. Nome completo, idade, sintomas específicos, endereço exato com pontos de referência. Depois disso é protocolo puro. Código vermelho, código amarelo, código verde. USB mais próxima disponível. Tempo estimado de chegada. Orientações básicas até a equipe chegar. Protocolo, agilidade, salvar vidas. É isso que a gente faz, noite após noite. Eu conhecia cada som daquela sala. O bip do sistema quando entrava a chamada. O clique das teclas dos colegas digitando. O ruído do ar-condicionado velho lutando contra o calor de 6 computadores ligados direto. O silêncio pesado das madrugadas de quarta-feira, quando a cidade parece dormir de verdade e as emergências escasseiam. 2, 3 ligações por hora no máximo. Tempo de tomar café, conferir relatório, conversar baixo com quem está na posição ao lado sobre coisas banais da vida. Filho na escola, conta de luz cara, churrasco no fim de semana. A ligação chegou numa dessas madrugadas, numa quarta-feira de março, 2h43 da manhã. Eu estava na posição 3, sozinho no meu turno naquele momento porque 2 colegas tinham saído para lanchar e outro estava no banheiro. Segurava um copo de café morno quando o sistema apitou. Som agudo, urgente, que corta o silêncio como lâmina. Meu corpo reagiu antes do cérebro, como sempre. Larguei o copo, coloquei o headset, apertei o botão verde. Terceiro toque, tempo padrão. SAMU 192, qual a emergência? A voz que respondeu era feminina. Idade estimada entre 40 e 45 anos. Sotaque local, dicção clara apesar da velocidade. Ela falava rápido, muito rápido, quase atropelando as palavras, mas ainda assim, conseguia articular cada sílaba direitinho. Não era grito histérico, era urgência controlada. O tipo que vem de quem sabe que precisa passar informação rápido para ser entendida. Preciso de ajuda, por favor. Meu marido tá passando mal. Acho que é o coração dele. Pelo amor de Deus, mandem alguém rápido. Ele tá com dor muito forte. Meus dedos já estavam no teclado antes dela terminar a frase. Acionei o protocolo vermelho, código de possível IAM. Infarto agudo do miocárdio. É sempre prioridade máxima. Comecei a coleta de dados seguindo o roteiro que eu já sabia de cor, depois de 6 anos repetindo. Calma, senhora. Vou anotar tudo e mandar a ambulância já, tá bom? Qual o nome completo do paciente? Carlos Henrique Ferreira da Silva.
Idade dele? 52 anos. Vai fazer 53 mês que vem. Quais os sintomas que ele está apresentando agora? Dor forte no peito, do lado esquerdo. Ele disse que está apertando. Está irradiando para o braço esquerdo dele também. Ele está suando frio. A respiração está difícil. Ele está pálido. Descrição perfeita. Sinais clássicos de infarto. Digitei tudo no campo de OBS do sistema. Padrão de dor típico, sudorese, dispneia, palidez. Código vermelho confirmado. Agora o endereço, parte crítica. Entendi, senhora. Qual o endereço completo onde vocês estão agora? Rua 7 de Setembro, número 421, apartamento 503, Zona Norte. Digitei exatamente como ela falou. Rua 7 de Setembro, 421, APT 503, Zé Yanini. O sistema aceitou o endereço, cruzou com o mapa, mostrou a localização no grid. Zona Norte, bairro residencial classe média. Tempo estimado 8 a 12 minutos, dependendo do trânsito. USB 312 disponível, 3 quilômetros de distância. Acionei o despacho, código vermelho, Ayame suspeito, 2 tripulantes, equipamento cardíaco completo. Senhora, a ambulância já foi acionada. Código vermelho, prioridade máxima. Deve chegar em aproximadamente 12 minutos, tá bom? Enquanto isso, vou orientar a senhora no que fazer até eles chegarem. Pode ser? Sim, sim, por favor. Rápido. A senhora consegue deitar ele numa superfície plana? Cama ou sofá? Já está deitado na cama. Ótimo. Agora afrouxa qualquer roupa apertada que ele tiver. Cinto, gravata, botão de cima da camisa. Deixa ele respirar melhor. Tô fazendo. Perfeito. Não dá nada para ele beber nem comer, entendeu? Nem água. E deixa ele ficar quieto, sem se mexer muito. Entendi. Fiquei na linha, como o protocolo manda em casos de código vermelho. Nunca desligar até a equipe assumir. Acompanhei o trajeto da ambulância no monitor. O SB-312 saiu da base, subiu a Avenida Brasil, pegou o acesso para a Zona Norte. Tudo dentro do tempo previsto. 8 minutos desde o acionamento. Ela continuava na linha comigo, respirando pesado perto do telefone, murmurando coisas baixo que eu não conseguia distinguir direito. Frases soltas, meio desconexas. Foi nesse momento, esperando a equipe chegar, que comecei a perceber algo estranho na voz dela. Não era só nervosismo comum de quem tá vendo um familiar passando mal. Era algo mais profundo, mais deslocado. Como se ela tivesse repetindo falas decoradas, sem emoção real por trás. Mecânica demais para a situação. A gente atende tanta ligação que desenvolve uma intuição para essas coisas. Você sente quando a pessoa está genuinamente desesperada, quando está em choque, quando está fingindo para conseguir prioridade. Aquilo não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Senhora, a ambulância já está chegando na rua de vocês. Mais uns 3 minutos no máximo. Por favor, ele está piorando muito, está piorando. A tela mostrou que a USB 312 tinha parado. Indicador amarelo. Unidade estacionada no local. Deve ter chegado. Mas aí veio a mensagem de rádio. A voz do paramédico Rodrigo, que eu conhecia bem, tinha aquele tom de confusão misturado com irritação que só aparece quando algo deu muito errado no campo. Central, aqui é o USB 312. Chegamos no endereço informado, Rua 7 de Setembro, Zona Norte. Temos um problema sério aqui. Não existe número 421 nessa rua. Repito, o número não existe. A numeração vai do 415 direto para o 429. Tem um lote vazio entre os dois. E outra coisa, não tem prédio nenhum aqui. Só casas térreas, residências baixas. Apartamento 503 não faz sentido. Senti o estômago apertar. Peguei a planilha de novo, conferi cada número que tinha digitado. Rua 7 de Setembro, 421, APT 503. Tava tudo ali, exatamente como ela tinha dito.
exatamente como eu tinha anotado. Voltei para o telefone. Senhora, tem certeza do endereço? O paramédico está dizendo que não localiza o número 421. Rua 7 de Setembro. 421. Apartamento 503. É aqui? Por favor, onde vocês estão? Ele precisa de ajuda agora. A voz dela tinha mudado. Mais distante. Ecoada. Como se estivesse numa sala muito grande e vazia, com aquele efeito de reverberação que você tem em espaços com teto alto e sem móveis. Instruiu Rodrigo pelo rádio a fazer uma busca na quadra inteira. Talvez ela tivesse se confundido com a numeração, coisa comum em emergências. Ele não está respirando direito. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda agora. Pedi para ela sair na janela, acenar para a ambulância, qualquer coisa para ajudar a equipe a localizar. Ela não respondeu a isso. Só repetiu a mesma frase, do mesmo jeito. Foi aí que senti aquele aperto no estômago. A ligação tinha algo muito errado. O paramédico voltou no rádio. Tinha feito a busca completa na rua 7 de Setembro, toda a extensão. Não tinha o número, não tinha prédio. E mais estranho ainda, os moradores antigos da área falaram que nunca teve construção alta ali. Só residências térreas desde os anos 60. Tentei ligar de volta para o número que tinha aparecido no identificador. Caiu numa gravação. O número discado não existe. Olhei para o histórico de chamadas no sistema. O número estava lá, registrado, mas quando pesquisei no banco de dados da operadora, não constava. Prefixo inexistente. Avisei a supervisora do turno, a Mariana, que estava na sala de coordenação. Ela veio até minha posição, ouviu a gravação do atendimento, conferiu os dados no sistema, pediu para eu registrar como trote e encerrar o protocolo, liberar a USB 312 para voltar à disponibilidade. Procedimento padrão para chamadas sem localização confirmada. Mas alguma coisa no fundo da minha cabeça gritava que aquilo não era trote comum. Trote geralmente é adolescente rindo, gente bêbada fazendo piada ou alguém testando o sistema. Aquela mulher era diferente. Tinha desespero real na voz, mesmo que a situação fosse impossível. Fiz o registro no sistema. Marquei como endereço não localizado, possível erro de informação. Mas antes de fechar o caso completamente, fiz uma coisa que tecnicamente não devia. Salvei a gravação da ligação no meu pendrive pessoal. A gente não faz isso normalmente. Gravações são propriedade do sistema. Não podem ser copiadas sem autorização superior. Mas eu precisava daquilo. Não sabia ainda para quê, mas precisava. Nos 3 dias seguintes, durante o horário de folga, comecei a investigar por conta própria. Primeiro tentei pesquisar online. Rua 7 de Setembro, Zona Norte, número 421. Nada. Google Maps mostrava a rua inteira e, realmente, a numeração pulava daquele trecho. Street View confirmava. Um terreno baldio grande, cercado por muro baixo de tijolo aparente. Mato crescido no meio, lixo acumulado nos cantos. Nenhum sinal de que já teve construção ali. Fui pessoalmente até o endereço num sábado de tarde. O terreno era maior do que parecia nas fotos. Devia ter uns 2.000 metros quadrados. A grama estava alta, quase na cintura. Tinha entulho antigo espalhado, tijolos quebrados, pedaços de ferro retorcido meio enterrado. Conversei com os vizinhos. Dona de uma casa ao lado, senhora de uns 70 anos, disse que morava ali havia 45 anos. Garantiu que aquele terreno sempre foi vazio, pelo menos desde que ela chegou no bairro. Nunca teve prédio, mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Antigamente, bem antigamente, acho que nos anos 80 ou 70, minha mãe comentava que tinha uma construção ali, mas foi demolida antes de eu me mudar. Não sei direito o que aconteceu. Isso me deu o próximo passo. Se tinha algo ali décadas atrás, devia ter registro. Fui no arquivo morto da própria central do SAMU. Um porão úmido embaixo do prédio administrativo. Caixas empilhadas até o teto.
cheiro de mofo e papel velho. Passei 2 tardes inteiras procurando. Fichas manuais de atendimento dos anos 90, 2000, quando tudo ainda era papel antes da informatização completa. Encontrei numa caixa marcada 1999-2002, Zona Norte. Uma ficha de atendimento datada de 15 anos atrás. Endereço: Rua 7 de Setembro, 421, APT 503. Solicitante: feminino, não identificado. Motivo: esposo com suspeita de IAM. Equipe acionada, USB desativada há anos. Desfecho: endereço não localizado. Chamada encerrada como engano. As mãos tremeram segurando aquele papel amarelado. Mesma rua, mesmo número, mesmo apartamento, mesma situação, 15 anos atrás. E provavelmente não foi investigado porque na época também acharam que era erro de informação ou trote. Fui mais fundo ainda. Biblioteca Municipal, setor de hemeroteca, jornais antigos em microfilme. Passei horas girando aquela manivela, avançando mês por mês, ano por ano. Procurei por Rua 7 de Setembro. Incêndio, plus na tragédia. Encontrei na edição de 28 de março de 1999. Manchete da página local. Incêndio em prédio residencial deixa 17 mortos na Zona Norte. A matéria era extensa. Foto granulada em preto e branco mostrava um prédio de 5 andares completamente destruído. Estrutura carbonizada, janelas vazias como órbitas queimadas. O texto descrevia o horror. Fogo começou por volta das 3 da manhã. Causas nunca totalmente esclarecidas. Investigação apontou possível curto-circuito na fiação antiga do edifício, construído nos anos 70 sem manutenção adequada. Chamas se espalharam rápido, pegando pelos dutos de ventilação e escadas. Saídas bloqueadas. Moradores presos. Bombeiros demoraram para chegar. Quando chegaram, a estrutura já estava comprometida. Desabamento parcial. Resgate impossível. Lista dos mortos no final da matéria. Meus olhos pararam num nome específico. Carlos Henrique Ferreira da Silva, 52 anos, residente do apartamento 503. E logo abaixo, Vera Lucia Ferreira da Silva, 46 anos, mesma residência, esposa. Continuei lendo. Havia um parágrafo menor no meio da matéria que quase perdi. Testemunhas relatam que uma moradora do 5º andar, identificada posteriormente como Vera Lucia Ferreira da Silva, ligou para o serviço de atendimento móvel de urgência aproximadamente 40 minutos antes das chamas se alastrarem pelo edifício. Segundo registros do SAMU, a ligação reportava que o esposo da solicitante, Carlos Henrique, estava tendo sintomas compatíveis com infarto agudo do miocárdio. Uma ambulância foi despachada, porém houve confusão com a localização exata do endereço, devido a limitações do sistema de geolocalização da época. Quando a equipe finalmente localizou o prédio correto, o incêndio já havia começado e o acesso ao edifício estava impossibilitado. Li aquilo 5 vezes. Cada vez a compreensão ficava mais clara e mais pesada. Vera ligou para o SAMU porque o marido estava tendo infarto. A ambulância não chegou a tempo por causa de um problema de localização. Se tivessem chegado, Carlos e Vera teriam saído do apartamento para ir para o hospital. Não estariam lá quando o fogo começou. Teriam sobrevivido. A demora do SAMU, por um erro técnico de sistema, significou a morte deles. Imprimi todas as páginas do jornal. Voltei para casa carregando um peso que não era só do papel. Aquela noite não consegui dormir direito. Ficava pensando na Vera, desesperada, vendo o marido piorando, ligando para pedir ajuda, esperando e ninguém chegando. E depois o cheiro de fumaça, o fogo se espalhando, percebendo que era tarde demais, que não iam sair dali. No dia seguinte, voltei para a central para o turno da noite. Cheguei 1 hora mais cedo,
Queria revisar tudo de novo antes de começar o expediente. Liguei meu computador, acessei o arquivo de gravações salvas, procurei pela ligação da Vera. Cliquei no arquivo. Mensagem de erro. Arquivo corrompido. Não foi possível reproduzir. Tentei abrir com outros programas. Nada. Chamei o pessoal da TI no dia seguinte. Técnico olhou, mexeu, tentou recuperar. Disse que os dados tinham sido sobrescritos por algum processo do sistema. Quando perguntei se isso era normal, ele balançou a cabeça. Tecnicamente, não. O sistema não sobrescreve gravações recentes. Deve ter sido algum bug. Mas eu sabia que não era bug. 2 semanas e 4 dias depois da primeira ligação, numa quarta-feira, 2 horas e 43 minutos da madrugada, o sistema apitou de novo. Eu estava sozinho na posição 3. Mesma posição. Mesmo horário. Quando vi o identificador de chamadas, o sangue gelou. Mesmo número. Aquele número que não existia, que a operadora dizia ser inválido, mas que estava ali, piscando na tela, esperando que eu atendesse. Hesitei. Minha mão ficou suspensa sobre o botão verde por 3, 4 segundos. Uma eternidade no nosso protocolo. Ninguém deixa uma ligação tocar tanto. Mas eu sabia quem era, sabia o que ia ouvir. Respirei fundo, apertei. SAMU, 192. Qual a emergência? A voz veio exatamente igual. Cada palavra, cada inflexão, cada pausa. Como se fosse uma gravação sendo reproduzida pela segunda vez. Preciso de ajuda, por favor. Meu marido tá passando mal. Acho que é o coração dele. Pelo amor de Deus, mandem alguém rápido. Ele tá com dor muito forte. Meus dedos digitaram sozinhos. Memória muscular. Protocolo vermelho. Mas dessa vez, eu sabia que não adiantava. Mesmo assim, fiz meu trabalho. Anotei tudo. Nome, idade, sintomas. Endereço que não existia. Passei para o sistema de despacho sabendo exatamente o que ia acontecer. A USB 3NIS12 foi acionada de novo. Coincidência, mesma equipe. Rodrigo no rádio 10 minutos depois. Voz cansada. Central, estamos no local. Mesmo problema da outra vez. Endereço inexistente. Não tem prédio, não tem nada. Mas dessa vez, eu tinha me preparado. Enquanto esperava a equipe chegar, enquanto mantinha a linha aberta com ela, fui fazendo perguntas que não estavam no protocolo. Perguntas que precisava fazer. Senhora, a senhora pode me dizer qual o nome da senhora? Silêncio. Só respiração. Pesada, ritmada, como alguém tentando controlar pânico. Senhora Vera, eu sei quem a senhora é. A respiração parou. Completamente. Por 5, 6 segundos. Nenhum som do outro lado. Depois voltou, mas diferente. Mais lenta, mais profunda. Carregada de algo que eu não sabia nomear. Senhora Vera Lucia Ferreira da Silva, moradora do apartamento 503, na rua 7 de setembro. A senhora ligou há 25 anos atrás pedindo ajuda para o seu marido Carlos. Ele estava tendo infarto. A ambulância não chegou a tempo. E depois veio o incêndio. Você sabe, não era pergunta. Era constatação. A voz dela tinha mudado completamente. Não era mais mecânica. Não era mais urgente. Era oca, vazia. Triste de um jeito que dói ouvir. Eu sei. Eu descobri. E eu sinto muito. A gente fez o possível naquela época, mas não foi o suficiente. As palavras vieram cortantes, cheias de uma raiva antiga, acumulada, fermentada por décadas. Raiva misturada com dor, com desespero, com injustiça. Eu liguei. Fiz tudo certo. Dei todas as informações. Nome, idade, sintomas, endereço, tudo. E ninguém veio. Fiquei esperando. Meia hora, 40 minutos. Carlos piorando cada vez mais. A dor aumentando. Ele apertando minha mão, me pedindo para não deixar ele morrer. E eu dizendo que a ambulância estava chegando, segura um pouco mais, só mais um pouco. Mentindo, porque eu não sabia onde vocês estavam.
Senti um nó na garganta. Não tinha o que dizer. Não tinha desculpa que fizesse sentido. E quando finalmente decidi descer, pegar o carro, levar ele mesmo para o hospital, o fogo já tinha começado. Corredor cheio de fumaça, escada bloqueada. Voltamos para o apartamento. Fechamos a porta. Molhamos toalhas, colocamos nas frestas e esperamos, de novo. Sempre esperando alguém vir nos salvar, mas ninguém veio, ninguém chegou a tempo. Fechei os olhos, imaginei a cena, o casal preso no 5º andar, fumaça entrando pelos cantos, calor aumentando, som de gritos dos vizinhos, som de estrutura cedendo, e eles dois abraçados, esperando um socorro que chegou tarde demais. Se vocês tivessem vindo quando eu liguei da primeira vez, a gente teria saído do prédio. Teríamos ido para o hospital. Não estaríamos lá quando o fogo começou. A gente estaria vivo. Eu sei. E não tem como eu desfazer isso. Não tem como voltar e corrigir o erro. Eu queria poder, mas não posso. Eu ligo toda vez, mesma hora, mesma emergência, esperando que dessa vez seja diferente. Que dessa vez vocês cheguem. Que dessa vez eu consiga salvar ele. Entendi, então. Ela estava presa num loop, revivendo aquela noite eternamente. O pior momento da existência dela, repetido infinitamente. Ligando, esperando, desesperando, morrendo, e recomeçando, e recomeçando, e recomeçando. Vera, a senhora precisa parar de ligar. Não posso. Ele está passando mal. Precisa de ajuda. Não, Vera. O Carlos, ele já foi. Faz 25 anos. E a senhora também. Os dois descansaram. Essa dor já passou. Não passou? A voz dela quebrou. Primeira vez que soou humana de verdade. Nunca passa. Ele tá aqui comigo. Sempre tá. Sempre passando mal. Sempre precisando de ajuda. E eu sempre ligando. E vocês nunca chegando. Senti lágrimas nos meus olhos. Não era protocolo chorar. Mas não era mais sobre protocolo. Sinto muito, Vera. Sinto muito mesmo. A gente errou. O sistema falhou. E a senhora e o Carlos pagaram por isso. Não é justo. Nunca foi. Mas a senhora não precisa continuar sofrendo por causa do erro nosso. Silêncio longo. Depois, um suspiro. Profundo, cansado, carregado de décadas de peso. É a única coisa que eu sei fazer. Ligar, pedir ajuda, esperar. Não precisa mais. A senhora pode descansar agora. Os dois podem. Será que ele me perdoa por não ter conseguido salvar ele? Vera, não foi culpa sua. Nunca foi. A senhora fez tudo o que podia. Ligou, deu as informações certas, tentou ajudar. O erro foi nosso, não seu. Outro silêncio, mais longo. E quando ela falou de novo, a voz estava diferente, mais leve, quase em paz. Obrigada por finalmente ouvir, por finalmente entender, por não tratar como engano. Eu ouvi, Vera, e vou me lembrar. Sempre. A ligação caiu, suave, sem ruído, só o sinal de linha desconectada. Olhei para o relógio, 3h17 da manhã. Olhei para o sistema. Duração da chamada, 7 minutos e 42 segundos. Número de origem, inexistente. Localização, nenhuma. Status, encerrado. Desde aquela noite, a ligação não voltou mais. Já se passaram 3 meses e 11 dias. Contei cada um. Toda quarta-feira, quando chega perto das 2h43 da madrugada, meu corpo fica tenso. Olho para o sistema esperando ver aquele número impossível aparecer de novo. Mas não aparece. O telefone toca com outras emergências. Outras vozes desesperadas. Outros nomes. Outros endereços que existem de verdade. Guardei todas as cópias dos jornais, dos registros antigos, dos documentos. Montei uma pasta completa com a história toda. Um dia, não sei quando, vou entregar isso para o departamento administrativo. Não como relatório oficial, mas como registro. Para que alguém saiba o que aconteceu. Para que o nome dela não fique esquecido. Vera Lúcia Ferreira da Silva. Morreu
aos 46 anos, tentando salvar o marido. Morreu esperando uma ajuda que chegou tarde demais. Mudei algumas coisas no meu jeito de trabalhar. Agora, quando atendo uma ligação de emergência, confiro o endereço 3 vezes, não 2, 3. Peço pontos de referência extras, cores de portão, tipo de construção, o que tem ao redor. Qualquer detalhe que possa ajudar a equipe a localizar mais rápido. Meus colegas acham que eu estou sendo paranoico. Talvez eu esteja. Mas prefiro ser paranoico do que ter que conviver com mais uma Vera na minha consciência. Tem noites que eu fico pensando se foi só ela, ou se tem outros. Outras ligações que a gente tratou como engano, como trote, como erro de sistema. Outras vozes pedindo socorro de lugares que não existem mais. Outras pessoas presas em loops de desespero, revivendo o pior momento da existência delas, esperando eternamente por um socorro que nunca vai chegar. Porque já é tarde demais. Porque já se foram. Aprendi que emergência não é só sobre salvar quem está vivo. Às vezes é sobre ouvir quem não conseguiu ser salvo. Sobre reconhecer que falhamos. Sobre carregar o peso desses erros e tentar fazer melhor da próxima vez. Não tem próxima vez para Vera e Carlos. Mas tem para todas as outras ligações que vou atender daqui para frente. Essa é a verdade que ninguém fala sobre trabalhar no SAMU. A gente não salva todo mundo, nem de perto. Muita gente morre esperando. Muita gente liga pedindo ajuda e a ajuda não chega a tempo. Por trânsito, por erro de endereço, por falta de ambulância disponível, por 1 milhão de razões técnicas que para quem está morrendo não fazem diferença nenhuma. E essas pessoas, elas ficam, nem sempre fisicamente, mas ficam nos registros, nas memórias e às vezes em ligações impossíveis no meio da madrugada. Então agora, toda vez que atendo o telefone, eu lembro. Lembro da Vera, do Carlos, do prédio que não existe mais, do incêndio que matou 17 pessoas porque uma ambulância não chegou a tempo de tirar 2 delas de lá. E eu faço o meu trabalho da melhor forma possível, porque do outro lado da linha sempre tem alguém esperando. Esperando que dessa vez a gente chegue. Esperando que dessa vez seja diferente. Esperando que dessa vez eles não morram sozinhos. Esperando um socorro que nunca veio. E a gente, aqui na central, continua atendendo. Turno após turno. Noite após noite. Ligação após ligação. Porque é nosso trabalho. Porque tem gente precisando. Porque talvez, só talvez, a gente consiga fazer a diferença entre alguém sobreviver ou virar mais uma voz pedindo ajuda de um lugar que não existe mais. SAMU 192. Qual a emergência? Eu continuo respondendo. Sempre vou continuar. Mesmo sabendo que algumas emergências a gente nunca vai conseguir resolver. Só testemunhar. Só ouvir. Só lembrar. E isso às vezes tem que ser suficiente. E aí, o que você achou dessa primeira história? Imagina atender uma ligação e descobrir que a pessoa do outro lado morreu há 25 anos. Se isso te arrepiou, deixa um like no vídeo agora. E me conta nos comentários. Você acredita que lugares podem guardar memórias de tragédias? Que eventos podem se repetir eternamente? Comenta aí embaixo. Agora vem a segunda história. E essa é ainda mais perturbadora. Segundo relato, sou bombeiro civil há 11 anos. Trabalho no North Shopping, da Zona Oeste. Turno das 22 às 6. Minha função é fazer ronda completa a cada 2 horas depois que o shopping fecha. Verificar extintores, hidrantes, saídas de emergência e ficar de olho nos monitores da central de segurança. É trabalho tranquilo na maior parte do tempo. Shopping vazio de madrugada tem um silêncio específico. Aquele eco das próprias pisadas no piso de mármore. Ar-condicionado central funcionando baixo. Luzes de segurança acesas nos corredores. Você se acostuma.
O alarme de incêndio do terceiro piso dispara toda semana. Sempre na mesma área. Sempre entre 2h30 e 3 da manhã. Sempre a mesma loja. Detector de fumaça do corredor. E setor 23. Em frente ao que costumava ser uma loja de roupas infantis. Mas agora está vazia há 8 meses, esperando novo locatário. Primeira vez que aconteceu, 3 anos atrás, segui o protocolo completo. Subi correndo, extintor na mão, rádio ligado, pronto para agir. Cheguei lá, nada. Sem fumaça, sem cheiro de queimado, sem calor, nada. Sensor defeituoso. Concluí. Chamei manutenção. Trocaram o equipamento. Na semana seguinte, disparou de novo. Mesmo lugar, mesma hora. Trocaram o sensor mais 2 vezes. Testaram a fiação. Mediram voltagem. Conferiram interferência eletrônica. Tudo dentro das normas técnicas. Mas o alarme continuava. Toda semana. Mesma área. Então viraram os olhos e falaram que era assim mesmo. Sensor ultrapassível. Umidade do ar-condicionado. Alguma falha intermitente que não valia a pena investigar mais. Registrar como falso alarme e seguir em frente. É o que eu faço. Toda semana. Sobe, confere, nada, volta, registra. Rotina. Ontem foi diferente. Alarme disparou 2h37 da manhã. Pontual como sempre. Desliguei o alerta no painel. Peguei minha lanterna de inspeção. Subi para o terceiro piso pelo elevador de serviço. Elevador que só a gente da equipe usa. Chave especial. Acesso direto aos andares sem passar pelas áreas públicas. Porta abriu no corredor I. Aquele corredor que dá para o setor 23. Luzes de emergência acesas. Iluminação baixa, mas suficiente para enxergar. Mármore claro refletindo tudo. Vitrines apagadas dos 2 lados. Manequins imóveis nas lojas fechadas. E tinha cheiro de fumaça. Não muito. Leve. Como quando alguém acende fósforo e apaga rápido. Ou quando assa alguma coisa e queima levemente. Cheiro fraco, mas definitivamente fumaça. Fiquei parado no meio do corredor, testando o ar. Vinha do setor 23. Caminhei devagar até lá. Lanterna na frente. Olhos atentos para qualquer sinal visual. Cheguei na frente da loja vazia. Porta de vidro trancada. Vitrine sem nada dentro. Espaço escuro atrás do vidro. Não tinha nada queimando. Mas o cheiro continuava. E agora, prestando atenção de verdade, tinha calor também. Leve. Sutil. Como se tivesse uma fonte de calor próxima que você não vê. Coloquei a mão na porta de vidro. Estava morna. Não quente. Morna. Vidro não esquenta sozinho, num shopping climatizado. Usei minha chave mestra, abri a porta, entrei. Acendi a lanterna forte. A loja vazia tinha só alguns restos de instalação. Aramados onde penduravam roupa antes. Caixas de papelão vazias empilhadas no canto. Fios soltos saindo das paredes onde tinha displays eletrônicos. Cheiro de fumaça mais forte lá dentro. Muito mais forte. E o calor aumentou. Comecei a suar. Conferi cada canto. Teto, paredes, tomadas, tudo. Nada queimando. Nada superaquecido. Nada que explicasse. Mas meu corpo estava reagindo como se tivesse perigo real. Coração acelerado, respiração rápida, instinto gritando para sair dali. Ignorei. Sou treinado para ignorar instinto e seguir protocolo. Protocolo diz conferir tudo antes de declarar seguro. Foi quando ouvi o som. Baixinho, distante, como se viesse de muito longe, através de várias paredes. Era um grito. Não. Vários gritos. Muitas vozes gritando ao mesmo tempo. E o som de algo rachando. Estrutura cedendo. E água. Muita água jorrando. E sirenes. Sirenes de bombeiro. Aquelas que você reconhece de longe. O som característico de caminhão do corpo de bombeiros. Girei em círculo. Lanterna iluminando cada ponto. Nada. Loja vazia.
Silêncio total. Mas eu continuava ouvindo gritos, água, sirenes, como se fosse uma gravação tocando em volume baixo, vindo de algum lugar que eu não conseguia localizar. Saí da loja, fechei a porta. Sons pararam, instantâneo, como se tivesse apertado o botão de mute. Fiquei ali parado por 2 minutos inteiros, só respirando, tentando processar. Depois desci, voltei para a central de segurança. Registrei no sistema como falso alarme, sensor defeituoso, setor 23. Nenhuma ocorrência real. Mesma coisa de sempre. Mas não foi mesma coisa, porque agora eu sabia que tinha algo errado. Errado de verdade. Passei o resto da noite pesquisando. O shopping tem 15 anos. Foi inaugurado em 2009. Antes disso, no terreno, tinha um prédio comercial antigo, dos anos 70. Procurei no Google, achei notícias. Prédio pegou fogo em 2005, 4 anos antes do shopping ser construído. Incêndio grande, estrutura de 8 andares, ocupação mista, escritórios e algumas lojas no térreo. Fogo começou no 5º andar. Ninguém sabe como. Alastrou rápido. Sistema de sprinklers falhou. Escadas ficaram bloqueadas pela fumaça. Bombeiros demoraram para chegar. Trânsito pesado. Hora do rush. Fim de tarde. Quando chegaram, o prédio já estava meio caído. 11 mortos. 37 feridos. Investigação apontou múltiplas falhas de segurança. Conferi a localização. O prédio antigo ocupava exatamente o terreno onde o shopping foi construído. E mais específico, o 5º andar daquele prédio, onde o incêndio começou, ficaria aproximadamente na altura do atual 3º piso do shopping. Setor 23, onde o alarme dispara, onde eu senti cheiro de fumaça, onde ouvi os gritos. Na semana seguinte, quando o alarme disparou de novo, subi preparado. Levei medidor térmico, detector portátil de fumaça, câmera de celular gravando, tudo. Entrei na loja vazia. Mesma coisa, cheiro de fumaça, calor, e agora prestando mais atenção, tinha fuligem. Nas paredes, manchas pretas, sutis, que não estavam lá antes. Passei o dedo, saiu preto, cinza, fuligem real. O detector de fumaça apitou, partículas no ar, concentração baixa, mas presente. Medidor térmico mostrou 28 graus na loja. Resto do corredor estava em 21. 7 graus de diferença, sem explicação. E os sons voltaram. Mais altos dessa vez. Muito mais altos. Gritos desesperados. Alguém gritando, "Saída, onde está a saída?" Outra voz gritando, "Me ajuda, não consigo respirar." Crianças chorando, sirenes, água jorrando, estrutura cedendo. Tudo ao mesmo tempo, caótico, desesperador. E no meio disso tudo, um som que me gelou. O som de alguém batendo na porta de dentro. Como se tivesse gente presa do outro lado de uma parede, socando, tentando quebrar, tentando sair. Olhei para o fundo da loja, a parede dos fundos. Som vinha de lá. Me aproximei, coloquei a mão na parede. Quente, muito quente. Quente demais. Quase queimou minha mão. E continuava ouvindo. Batidas, socando a parede. Alguém preso, alguém precisando sair. Minha cabeça dizia que era impossível, que não tinha ninguém ali, que não tinha fogo, que era só sensor defeituoso, cheiro residual, ar-condicionado maluco, sei lá. Mas meu corpo sabia diferente. Meu corpo estava reagindo como se fosse emergência real. Como se precisasse evacuar pessoas, como se fosse tarde demais. Saí correndo. Porta da loja, corredor, elevador, térreo. Coração disparado, suando frio, mãos tremendo. Sentei na central de segurança por meia hora, até conseguir acalmar. Depois, registrei. Falso alarme, sensor defeituoso, nenhuma ocorrência. Mentira, foi ocorrência. Só não era do presente. Pesquisei mais. Nomes das vítimas do incêndio de 2005.
11 mortes. A maioria no 5º andar, onde tudo começou. Ficaram presos. Saídas bloqueadas. Fumaça demais. Estrutura cedendo. Bombeiros chegaram, mas já era tarde. 5 delas eram crianças. Creche clandestina funcionando num dos escritórios. Ilegal. Sem alvará. Sem sistema de segurança adequado. Quando o fogo pegou, não tinha como tirar as crianças. Professora tentou. Morreu tentando. As 5 crianças morreram também. Sufocadas pela fumaça antes das chamas chegarem. Setor 23 do shopping fica exatamente onde era aquele escritório. Onde era a creche. Onde elas morreram. Agora toda semana, quando o alarme dispara, eu subo. Não porque sou obrigado. Subo porque preciso. Entro na loja. Sinto o calor. Cheiro a fumaça. Ouço os gritos. E fico ali, parado, testemunhando. Porque ninguém mais testemunha. Ninguém mais lembra. O shopping foi construído em cima. Vida seguiu. Lojas abriram. Gente compra. Gente come. Gente assiste filme. Ninguém sabe que 11 pessoas morreram queimadas exatamente ali embaixo, onde agora tem praça de alimentação e cinema. Mas eles lembram. As 11 pessoas. Principalmente as 5 crianças. Elas ainda estão lá. Presas. Tentando sair. Batendo nas paredes. Gritando por socorro. Esperando bombeiros que chegaram tarde demais. E toda semana, o alarme dispara. No mesmo horário em que o fogo começou em 2005. 2:30 da manhã. Exatamente. Já pedi transferência. Negada. Falta de pessoal. Já pensei em pedir demissão. Mas para quê? Para outro bombeiro vir e não entender? Para outro registrar como falso alarme e ignorar? Pelo menos eu sei. Eu testemunho. Eu reconheço. Então continuo. Toda semana. Alarme dispara. Subo. Entro na loja. Sinto. Ouço. E depois desço. Registro. Falso alarme. Nenhuma ocorrência. Mas tem ocorrência. Sempre tem. Só não é no tempo presente. É no tempo deles. No tempo onde eles ainda estão presos. Ainda estão queimando. Ainda estão esperando que alguém chegue. Que alguém quebre a parede. Que alguém tire elas de lá. E eu não consigo. Ninguém consegue. Porque já aconteceu. Já acabou. Eles já morreram. Há 19 anos. Mas para eles, ainda está acontecendo. Ainda é 2005. Ainda é 2:30 da manhã. Ainda tem fogo. Ainda tem fumaça. Ainda tem desespero. E o alarme continua disparando. Toda semana. Sempre vai disparar. Porque alguns incêndios nunca apagam completamente. Alguns continuam queimando para sempre. Invisíveis. Mas presentes. Deixando marcas. Fuligem nas paredes. Calor no ar. Gritos no silêncio. E a gente, bombeiros, continua respondendo. Subindo. Conferindo. Registrando, mesmo sabendo que não tem nada que possamos fazer, porque já foi feito, ou não foi feito, e agora é tarde demais para mudar. Falso alarme é o que eu escrevo, toda semana, é o que eles querem que eu escreva. Mas não é falso, nunca foi. É só um alarme de algo que já aconteceu, que continua acontecendo, que sempre vai acontecer. E eu respondo. Sempre vou responder. Porque é meu trabalho, mesmo quando não dá mais para salvar ninguém. Só testemunhar, só lembrar, só reconhecer que eles existiram, que morreram, que ainda estão lá. E talvez isso seja o suficiente, ou talvez não. Mas é tudo que eu posso fazer. Bombeiro civil, North Shopping, turno da madrugada, respondendo a emergências que nunca terminam. Até o alarme tocar de novo, na semana que vem. 2:30 da manhã. Setor 23. Eu vou subir. De novo. Sempre vou subir. Porque alguém precisa responder. Mesmo que seja tarde demais. Mesmo que sempre tenha sido. Você que trabalha com emergências, que faz plantão noturno, que já teve experiências estranhas no trabalho. Eu quero ouvir sua história. Manda pra gente. Com todos os detalhes.
E não esquece de falar sua profissão e a cidade onde aconteceu. Sua história pode ser a próxima aqui do canal. E antes de ir, deixa o like se você gostou, comenta qual história preferiu e se inscreve se ainda não é inscrito. Tem muito mais terror real vindo por aí. Obrigado por assistir até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Essas histórias precisam ser contadas. E lembra, se você tem coragem, fique comigo. Até a próxima, assombrosos.